Vamos adiante, nós estamos conversando aqui com Valfrido Ávila. Ele é o presidente da Tradener, foi a primeira empresa no Brasil a pensar na comercialização de energia. Essa energia que é produzida fora do sistema estatal, uma novidade para o Brasil. E é importante, presidente, entender que havia um momento que o Brasil tinha que parar realmente para pensar nisso. Foi no final dos anos 90 que começou a surgir esse alerta que nós teríamos que ter outras opções de produção de energia? Exato. Houve, no final dos anos 90, uma falência do setor elétrico. Não sei se você lembra disso. Os apagões? Os apagões. Não, lá atrás, antes até dos apagões, foi os anos 80, começo dos anos 90. Né? E aí precisou ser repensado o setor elétrico. Havia uma dívida grande entre as empresas, e isso foi, então, feita uma reforma. E essa reforma é que possibilitou essa desverticalização do setor, né, dividindo as empresas, e, com isso, ser mais fácil o investimento pela iniciativa privada, porque o Estado já não conseguia fazer todos os investimentos necessários que o crescimento do Brasil pedia. Então, em virtude dessa facilidade de trazer a iniciativa privada para o setor, é que houveram essas modificações na legislação. Algo que talvez seja o ponto mais perguntado é que as pessoas têm dificuldade de entender o seguinte: como é que faz? Porque tem alguém produzindo lá no Nordeste e vem parar, por exemplo, em Santa Catarina. Na verdade, não é aquela mesma energia, é uma compensação, é isso, porque o sistema é interligado. Exatamente. Não só interligado, como integrado. Né? Então, o sujeito não precisa ficar preocupado. Se ele vai comprar a energia da Tradener, ele vai receber a energia na sua casa. A única diferença é que vão ser duas faturas hoje. Da distribuidora que ele é atendido, no caso no Paraná, pela uma fatura da Copel, e mais um pagamento para a Tradener, que ele faz diretamente à Tradener. E assim nos outros estados também. Mas é muito simples ser consumidor livre. É só nos enviar uma conta de luz que a gente rapidamente pode dar a solução para essa empresa, ou indústria, ou comércio, né, supermercados. Tem limite? Qual é o parâmetro para a pessoa saber se a empresa dele pode entrar? Acima de 500 kW. Essa que é o consumo, né? É esse que é o parâmetro básico. Se ele consome acima de 500 kW, eu já posso dizer quase que ele é livre para comprar energia de alguma forma. Essa situação de preço tão alto está levando uma corrida? Cresceu a demanda para vocês? É interessante essa tua pergunta, porque a crise agora, ela estabilizou o mercado. Houve uma corrida dos consumidores que estão descontratados ou prestes a se descontratar. Aí sim, mas não novos. Né? Por quê? Porque quem não está no mercado, está difícil de se conseguir energia nova agora para este consumidor. Né? Mas a gente sugere que sejam feitos contatos para que seja atendido a partir do próximo ano ou a partir do 2017. Com um país com tantos rios, com tanto potencial hidráulico, se diz que é o país que tem a energia mais cara do mundo. É realmente a mais cara do mundo? E o que é que justifica? É muito imposto? William, nós acabamos de ver um estudo da Firjan que mostra que o Brasil tem a energia mais cara do mundo. E, como você falou, os impostos influem bastante, mas não só isso. Né? A parte de energias térmicas hoje no Brasil são muito caras. A energia térmica ela é necessária, porque nós não fazemos mais reservatórios, então cada vez nós temos menos reservatórios. Não podemos só ficar dependendo da energia eólica, porque os ventos também param, e nós precisamos resolver esses dois problemas, impostos e energia cara. Na parte dos impostos, precisa haver uma conversa entre os governos estaduais e federal, né? Porque os dois são os grandes beneficiários dos impostos que rolam aí. E na parte da energia térmica ou de um planejamento melhor, é necessário o Brasil estudar mais um pouco seus passos, né, da implantação das novas usinas. O
que representa ICMS, por exemplo? Dá para dar uma ideia do que se paga na energia? De 20% a 35% conforme o Estado. Grande parte da nossa energia é imposto, então, nós estamos pagando. Grande parte, né? Talvez mais de 50%. Aí nas várias opções de imposto que nós temos, chega a isso, quase a metade. PIS, COFINS, ICMS, contribuição social sobre o lucro líquido e todas elas. Como é que é a noção de uma questão estratégica dessa produção e dessa comercialização? A possibilidade de você ter a livre escolha do fornecedor de energia, estrategicamente, representa o que para o Brasil? Representa competitividade, para te definir em uma palavra. Mas isso, além disso, é uma noção de cidadania também. Todo mundo gosta de ser livre, né? E o mundo inteiro mostrou que a comercialização livre é a melhor solução para o mercado. Com relação à produção e com relação a preço? As duas coisas, né? Preço porque se você não tem o mercado livre, você não pode... É impingido um preço para você, né? Você não tem como ter várias propostas e tal. E se você, no lado da produção, se você não tem a possibilidade de ter vários grupos competindo ou fazendo ou ofertando a energia no mercado, também o preço acaba sendo maquiado e acaba, normalmente, em mercados assim, os preços são maiores. A burocracia brasileira, porque aqui nós dependemos, para ter, no momento que o governo está com essa dificuldade de investir em infraestrutura, dependeria do capital privado que poderia fazer empresas menores de produção pelo Brasil e ajudar a resolver o problema. A burocracia é um grande entrave. O que é que segura mais? Por que não vai mais empresas para essa área? Por que não vão mais empresas? A burocracia no Brasil é um problema, não só nesse setor. Só para citar um caso, eu quero dizer aqui, não quero aqui amedrontar nenhum consumidor livre, porque essa parte a gente, como comercializador, a gente resolve, né? Mas o consumidor, para ser livre no Brasil, precisa abrir uma conta em um banco, numa agência, em São Paulo, numa rua tal. Agora, imagine um consumidor livre do Iapoque ou do Chuí, ele tem que ir a São Paulo abrir uma conta num banco. Quer dizer, quase que o fim do mundo. Eu não quero falar aqui o nome do banco, porque tem um rapaz, quando ele sai para almoçar, dificulta o atendimento aos consumidores livres do Brasil. Mas aí está o retrato do problema. Exatamente. Os gargalos. Os gargalos. Então, é realmente a burocracia. E aí é tudo. Isso é um ponto. E aí vem um mundo atrás disso aí. Como é que é a ideia do seguro-garantia, que foi outro gargalo, foi apresentada e resolvida? Aqui no Paraná foi um dos primeiros problemas. Isso foi no nascimento do setor. E aí a gente deve agradecer aqui ao Paraná, a criatividade dos paranaenses, né? E principalmente, eu vou fazer um elogio aqui a um amigo, um velho amigo, que é o Dr. Possieri, que ele pôde resolver isso para a gente, criando o seguro garantia de energia, trazendo um benefício não só para todos os geradores, todos os comercializadores e também todos os consumidores livres que hoje podem usar esse artifício financeiro para fazer os seus contratos. As comercializadoras, hoje a Trading é a maior do Brasil. Outras têm surgido? É um caminho que vai ajudar nessa expansão, na criação de mais produtores de energia? Dos grupos independentes, nós somos o maior, né? Existem alguns maiores, mas hoje somos 134 autorizados a comercializar energia e 50 a 70 ativos, né? Toda semana aparece mais um e se nós não estivéssemos num período de crise tão alta, acredito que nós estaríamos com uma movimentação bastante grande. Isso mostra que os consumidores já estão pedindo um aumento maior de mercado, né? Hoje esse mercado é 28%, 27% do mercado global brasileiro, quando poderia ser já quase que 100%. Né? A questão ecológica, quando se fala em centrais hidrelétricas, aí é que está a grande preocupação. A cada construção, o Paraná construiu muito, mas em outra época que esse assunto não era tão relevante, tão falado. Hoje é uma amarra maior? Isso é uma verdade, mas eu não vejo isso dessa forma. Eu não sou daqueles ecochatos, não.
E também não sou daqueles engenheiros que é para fazer qualquer obra de qualquer jeito, né? Nós fizemos as obras do Iguaçu, elas estão aí, desses anos não prejudicaram nada. Existem muitas hidrelétricas que só vão trazer benefícios para a região onde elas vão se implantar. As PCHs mais ainda, né? Os grandes reservatórios da Amazônia, tal, aí sim, nós temos que pensar melhor, porque aí é outra coisa, né? Outro impacto. Mas na maioria das vezes, essas hidrelétricas que poderiam estar ajudando o desenvolvimento do Brasil, principalmente as PCHs, ajudando a indústria brasileira, ajudando as fábricas de equipamentos e também melhorando o sistema de transmissão brasileira, deviam ser incentivadas. E aí o Paraná leva uma vantagem grande, porque nós temos um recurso hídrico bastante grande, e o Sul como um todo, né? O próprio Sudeste, né? São Paulo ainda também tem alguns projetos para serem resolvidos, e isso deveria ser incentivado até. Presidente, para fechar, o que nós podemos dizer aqui, em 2 minutos que nós temos de resto de tempo, como é que o senhor vê o futuro da energia no Brasil? É um momento complicado agora, o país está aí com uma dificuldade muito grande na economia, mas o que a gente espera daqui para frente para esse setor? Vai depender da economia como um todo. Se nós tivermos um crescimento maior, nós vamos precisar de novos projetos, vamos precisar de repensar o nosso planejamento, né? Existe muito espaço para a gente poder baratear a tarifa e tornar o Brasil competitivo nessa área. E se ele não for competitivo nessa área, ele não vai ser competitivo no mercado mundial. Muito obrigado, parabéns pela mudança que foi feita aqui no nosso estado, né? Com essa equipe ligada à Copel, Universidade Federal do Paraná, essas primeiras iniciativas, é algo que fica na história brasileira. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Vili, pela oportunidade, e obrigado a todos que têm me ajudado também, e a nossa equipe, que tem possibilitado a gente dar esse retorno à sociedade. Muito obrigado. Para críticas e também sugestões para o programa, use o site jws.com.br. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui no programa.